Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, hoje, caros irmãos, temos essa passagem maravilhosa em Lucas capítulo 5, que nos apresenta um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, a chamada dos primeiros discípulos. A imagem da pesca milagrosa, com as redes rompendo-se sob o peso dos peixes, é um símbolo poderoso da transformação que Jesus operava nas vidas daqueles que o encontravam. Simão Pedro e seus companheiros eram pescadores experientes, mas aquela noite havia sido diferente de todas as outras. Eles haviam trabalhado duro, mas sem sucesso. A frustração e o desencanto devem ter sido grandes. No entanto, ao ouvir a voz de Jesus, eles decidem confiar e obedecer, mesmo que parecesse absurdo lançar as redes em águas profundas, depois de uma noite inteira sem nada pescar. A pesca milagrosa revela a soberania de Deus sobre a natureza e a vida humana. Jesus, como Criador, tem o poder de multiplicar os frutos, de transformar o fracasso em abundância e de realizar até o impossível. A reação de Pedro ao milagre é profunda. Ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo sua própria pequenez e pecaminosidade diante da grandeza divina. A pesca milagrosa não foi apenas uma demonstração de poder, mas um chamado para uma nova vida. Jesus, ao dizer a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens, entre aspas, estava convidando-o a deixar para trás sua antiga vida e a segui-lo em uma missão muito maior. A história da pesca milagrosa nos convida a refletir sobre o nosso próprio chamado. Assim como Pedro e seus companheiros, todos nós somos chamados a deixar tudo para seguir Jesus. Essa decisão exige fé, confiança, disposição para abandonar nossas próprias certezas e planos. Mas, quando não entendemos os planos de Deus, a obediência é fundamental para experimentarmos o sobrenatural. E Ele tem o poder de transformar nossas vidas, de nos tirar das trevas para a luz e de nos fazer novas criaturas. Seguir a Jesus é um privilégio, uma responsabilidade. Como discípulos, somos chamados a anunciar as boas novas e a fazer discípulos de todas as nações. A experiência da pesca milagrosa foi compartilhada com outros discípulos. A comunidade, portanto, ela é essencial para o crescimento espiritual. Bem, como conclusão, a história da pesca milagrosa é um convite para todos nós a experimentarmos a transformação que Jesus oferece. Ao seguirmos seus passos, podemos ter a certeza de que Ele fará de nós instrumentos em suas mãos, capazes de realizar grandes coisas. Podemos então agora nos questionar sobre alguns aspectos dessa passagem e talvez até alguns pontos para depois refletirmos. Por exemplo, podemos aqui meditar um pouco ao longo desses dias sobre a importância da fé em meio à dúvida. Depois, devemos meditar o que significa, dentro desse texto, ser pescador de homens. O que de fato isso significa para nós. Depois, o que significa essa passagem entre o milagre que ocorre e a missão da igreja. O milagre que chama a atenção dos discípulos e um chamado para a missão. Qual seria essa relação com a igreja e também com a nossa vida? E depois, finalmente, compreendermos a importância da comunidade cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.